Fala, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou aqui hoje com o Thalisson Vilela, ele é designer de produto. Além disso, também é meu colega, trabalha comigo no Senai, entende tudo e mais um pouco de impressora 3D e diversos equipamentos mecânicos. Vai conversar com a gente hoje. Fala um pouquinho pra gente aí, Thalisson. Quem é você? O que você faz da vida e por que tu tá aqui? Fala aí, Rafa, valeu. Bom, minha vida no design de produto, ela começou tem pouco tempo, foi numa decisão assim de momento. Já vinha pensando em começar a entrar com design há um tempo, até que eu saí da área que eu atuava antes, né, que era de física, licenciatura, para começar a estudar o designer. Bom, a gente vai falar um pouco sobre impressora 3D, que é o meu hobby, trabalho e paixão nos últimos 2 anos, né? Foi o que eu comecei a estudar mais em tempo integral, mais como uma prática, e acabou virando parte do trabalho mesmo, principalmente nos últimos meses no Senai. A gente inclusive se conheceu através da impressora 3D, né? Para quem não sabe, existe um grupo de designers do Brasil todo, design de produto. E o Thaleson, uma vez, eu estava com uma dúvida, eu perguntei lá no grupo quem sabe resolver isso, porque era um negócio meio chato do Termistor, da impressora. E aí o Thaleson ficou comigo até altas horas tentando me ajudar lá. E a gente se conheceu assim, isso já tem o quê? Um ano? Não, Tem mais ou menos um ano. tem quase um ano, eu acho. Foi no final do ano É. passado. E aí ele começou a trabalhar lá com a gente no Senai depois. Mas assim, o legal a impressão 3D tem disso, né? Tem dessa coisa de ajudar, de fazer novas amizades, e eu acho que isso fala muito do universo maker, né? Que é uma coisa também que a gente está bastante inserido. E Thalisson, conta pra gente aí como é que por que você escolheu design de produto, o que fez tu mudar de carreira, sair de física, né? Assim, o designer, a gente fala que o designer a gente né? A gente faz a faculdade para aperfeiçoar e conhecer novos métodos, melhorar, mas o criar, a arte de criar, ela tá com você desde sempre, né? Um processo evolutivo. E desde criança eu sempre fui de criar e transformar coisas. Não só criar só por ter o objeto, mas eu gostava muito do processo. Eu não gostava de comprar aquele produto, eu gostava de tentar desenvolver e criar meu próprio produto. Então, isso já é algo que vem desde criança. E só que assim, o design, a definição para até você entrar na faculdade, ela é muito difícil. Até para quem está na área, ela é muito difícil você explicar, falar o que que é. Então, você tem que pegar ali um conceito inicial, entrar no curso e ir explorando até você achar a sua área. Então, foi mais ou menos assim comigo. Eu fui achando a minha área, todo o pessoal foi migrando ali para uma área de design específica. Eu já gostava mais de máquinas, gostava do conceito de criação, de processo, materiais, até que eu cheguei na impressora 3D, né? Tem até pouco tempo, na verdade, tem cerca de 2 anos só. Isso para mostrar que com 2 anos dá para ter um processo evolutivo legal. A curva de aprendizagem na área ela é muito rápido, até levando em conta o material que se tem hoje em dia, né, disponibilizado. Então, se você está há 5, 10 anos, isso vai depender muito do quanto você se dedica daquilo. E impressora 3D é isso, né? É você testar e ir explorando coisas novas. Isso é uma coisa muito legal que você falou aí sobre você entra na faculdade de design com uma cabeça do que você acha que é, né? Lá dentro você descobre que é outra coisa completamente diferente. E esse processo evolutivo é muito bacana, porque ao longo, né, da jornada da faculdade, a gente começa a gostar de uma coisa, começa a gostar de outra, no final a gente termina com algo que a gente nem imaginava que existia ou que era possível fazer, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com impressão 3D também, né? Que é um processo, cada dia você descobre uma coisa nova. Você entra no YouTube aí, todo dia tem alguém fazendo uma coisa nova. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre um software que uma galera criou, que é para você desenhar um objeto, em vez de você desenhar modelar, fazer um modelo 3D, você desenha as linhas, né? Os comandos do G-Code. E aí você consegue fazer formas muito complexas com esse software de uma forma um pouco mais fácil.
E todo dia tem coisa nova, né, impressão 3D, né, impressionante isso. Até o meu processo de criação da minha mesmo, parece que eu peguei uma, criei e tá aí até lá hoje. Não, parece que eu criei umas 3 4 já, no mínimo. Isso é coisa de 2 anos só, porque a transformação e o que vai se tornando, evoluindo, é muito rápido. Você tem uma ideia, isso aqui tá bom. Aí logo depois você vê um vídeo, alguma coisa, e fala, poxa, eu poderia fazer isso, com certeza melhoraria. E aí você começa a executar esse processo, e aí entra o processo da modelagem, que ajuda muito. Foi um dos pontos fundamentais para o meu processo de criação, que eu já sabia modelar desde o começo da faculdade. Então, foi a minha base de criação, com certeza foi a modelagem, senão teria dado muita coisa errada. É. Mais errada ainda do que costuma dar, né? Não, ajuda demais, né. E eu lembro que você contou uma história para mim uma vez, que um professor teu, né, falou, "Cara, vai aprender modelagem, que é o diferencial", assim, né. Hoje em dia, todo mundo tem que ter, né, nem mais diferencial, né, quem quer fazer design não tem como não saber modelar, mas ainda assim a maioria das pessoas sai da faculdade, às vezes, sem aprender a modelar. E se você quer um estágio, se você quer trabalhar em qualquer lugar, você precisa disso, né, principalmente se você quer fazer a parte de criação. Quem quer fazer pesquisa, quer fazer, jornada do usuário, quer fazer outras coisas, tudo bem o cara não saber modelar, né. Design é muito amplo. Conta um pouquinho pra mim aí como é que foi essa coisa do SolidWorks, eu sei que você é fera em SolidWorks. É. Então, o Solid ele começou no meu primeiro mês da faculdade. Esse professor, o professor João Marcos, ele é um designer excelente, professor da UF, Federal Fluminense, né? E aí na primeira semana, na primeira aula dele, ele chegou para todo mundo, era uma aula de história do designer. Ele perguntou o que que é designer para cada um. E aí logo depois de você responder, ele perguntava, tá, mas o que que você sabe de modelagem? Você sabe o que que é modelagem, né? E aí eu já tinha tido contato com o ZBrush, né? Mas muito por curiosidade, vídeo do YouTube. E aí ele tinha me explicado que o software para o design, no caso, ele era um pouco diferente para você criar produto, que era utilizado paramétrico. E aí no final da aula ele falou, pessoal, vocês vão chegar em casa hoje, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar um programa de modelagem 3D. Se vocês conseguirem o Solid, ótimo, melhor ainda, porque é um software de mercado muito bom e muito aceito. E aí ele falou: se você quer ser um designer, trabalhar com isso mesmo, colocar suas criações para frente, você vai começar a estudar agora e não depender de um ensino de outra pessoa. Então a ideia é correr atrás do que você quer aprender, né? E sem dúvida isso fez muita diferença, porque mesmo tendo trabalhado em equipe de carro elétrico da Fórmula SAI por 2 anos, que basicamente só utiliza o Solid, eu já entrei lá começando a explorar um pouco de modelagem do programa, né? Então você começa a ter uma base e o local para praticar foi fundamental. A criação de peça era algo até diário, né? De peças, desenhos, montagem, testes também. Então você conseguia explorar várias áreas ali do programa e sem dúvida foi essencial. A área que eu escolhi e o que atuar, sem dúvida, foi por causa da modelagem. Pô, muito legal isso. É bacana porque a modelagem ela te abre vários campos, né, tanto para você fazer serviços, quanto para você criar coisas para você, ou atender clientes, criar de uma forma mais eficiente, né, cara. Mas então não pode ser uma coisa também que eu falo muito isso nas aulas lá, né, tipo, você não pode sair direto indo pra modelagem. Gaste um tempinho ali desenhando, nem que seja uma vista frontal, de topo do que você quer criar, que vai te ajudar muito, né, no processo. E tu falou da Fórmula SAI, como é que foi isso aí? Tu desenhava carro? Mais ou menos. A Fórmula SAI, ela vamos colocar como uma. A SAI, na verdade, a organização, ela vai além de competições de carro, né? É como se fosse uma competição universitária. Ela é uma competição internacional. No Brasil, a gente chama de SAI Brasil, porque aqui na América Latina é feito aqui no Brasil. Mas a ideia é você pegar as melhores equipes, e aí tem aeromodelos, Baja, Fórmula, que é o elétrico e combustão, e eu acho que essas são as principais categorias, se não me engano, são essas mesmo.
A ideia é você reunir estudantes de universidades, dessas áreas, né, você forma uma equipe, você tem um professor orientador daquela área. O meu era categoria de carro elétrico, então nós desenvolvíamos um carro elétrico do zero. Isso, criação de chassi, carenagem, toda a parte de alta e baixa voltagem dele. E literalmente você criava um carro. Você tem que pegar ali toda uma estrutura Caraca. de aços, fazer o chassi e fazer ele andar no final. E a competição ela é muito dividida em tanto a parte de design, e a parte de design é relacionada a provas de custo, provas de apresentação de desenvolvimento ali do projeto, né? Legal. E depois que você passava nessas provas, você tem a parte prática, só que para chegar na parte prática é bem difícil, são poucos carros, na verdade, que chegam, porque a avaliação são feitas por juízes da área, então são pessoas que trabalham nessa área, tem juízes internacionais também, que vêm de outros países para participar aqui, e é muito enriquecedor, porque você fica numa cidade, é feito no interior de São Paulo, não me recordo agora o nome da cidade, mas assim, você tem um autódromo separado, ficam, não sei, 50, 100 equipes, é gigante, são Caraca. centenas de alunos focado naquilo por uma semana. Então fica todo mundo dormindo ali numa mesma chácara, trabalhando no carro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, principalmente. Caraca. Você não dorme, é basicamente trabalhar. Eu fiz uma viagem de 9 horas para chegar lá. E assim que eu cheguei, às 5 da manhã, eu cheguei montando o carro. Então eu tive que remontar o carro todo porque estava passando por uns problemas e precisava montar para uma prova que ia ocorrer no comecinho da manhã para tarde. Então eu fazia um pouco de tudo lá, né? Chamava um pouco lá do o Severino, né? Que é aquele porteiro que faz tudo. Eu já trabalhei tanto, a minha principal área era na fabricação, isso envolvia fazer projeto no Solid, transferir isso para gabaritos. Isso era fundamental, ajudava muito no processo de fabricação. Corte a laser, impressão também. E a parte de soldagem de chassi. Depois de soldagem de chassi, trabalhava um pouco também com acabamento de peças também. Que maneiro. Então você já usava impressão 3D nessa época, foi teu primeiro contato com. Nessa época, o meu primeiro contato foi muito com modelar a peça para ser impressa, né? Nós tínhamos um parceiro de impressão 3D, então nós pensávamos em ter uma impressora lá, só que ainda no ano ainda era um pouco inviável, né? Isso cresceu muito de um ano para o outro. Na época não era tão fácil assim, você ter uma impressora no laboratório na universidade. Nós até tínhamos na universidade, mas era com uma área muito pequena e era uma impressora para muitos alunos, então era difícil ter acesso. Entendi. E ainda mais, né, nesse segmento aí que você precisa testar, né, você precisa imprimir, testar, ver se vai dar tudo certo, né, na medida, né, cara, é difícil. Eram impressões grandes, né? Normalmente eram impressões bem grandes que a gente fazia. É tipo o que vocês imprimiam lá? Qual é o tipo de peça quando tinha impressão? Olha, A no momento, até onde eu participei, eram muitas patolas, que é o que chamam, são umas caixinhas, algo bem pequeno mesmo, em torno de 10, 15 centímetros, que era para a parte de eletrônica. A eletrônica ela era muito subdividida e tinha umas maiores para circuitos também, que ficavam na lateral do carro. Entendi, Então, era muito por personalização de entrada de botões, de tamanho de placa, entendi. que era fundamental. Mais E isso varia carenagem, de né, pequenas a grandes, né? carenagens em Era coisa geral, de né. carenagem. Não se Isso. usava ainda peças para o carro não, na parte mecânica ainda não, né, não. Nessa parte não, porque a questão do a competição em si, ela é bem exigente com algumas coisas, né. Você tem que ter especificação de material, de testes. Poderia ser utilizado? Poderia. Tudo você pode utilizar em que você consiga comprovar que aquilo está dentro dos parâmetros que eles pedem. Então, se atender, tá ótimo. Só que para você fazer atender, isso leva tempo. Entendi, E é muito difícil ter tempo, porque você tem que construir um carro do zero em um ano, né? Cada ano é um carro novo. entendi. E você estava falando aí que tem basicamente 2 provas, né, uma prova para a construção do carro, então uma prova de desenvolvimento, né, que é onde é avaliado toda essa Isso. parte de criação do carro, e a prova realmente, a corrida em si, não é isso? É. É, É o enduro, é separado entre aceleração, frenagem,
o de resistência, o enduro, e tem alguns com obstáculo também. Então não necessariamente o carro que ganhar na prova de corrida, iria ganhar a competição. É só uma. Não, não. Inclusive, no ano que eu fui, o nosso carro ele não correu por um problema de segurança de eletrônica, mas nós ficamos numa posição boa. Então, basicamente, se você desenvolve um projeto bom, você já tem uma pontuação boa também. Pô, muito legal isso, cara, porque, fomenta esse pensamento, né, esse pensamento de desenvolvimento, de projeto. Isso é muito legal. E é uma coisa muito multidisciplinar, né, tem engenheiros, tem designers, Sim. tinha quantas pessoas na equipe Eu mais ou era, menos? no meu ano era em torno de 35 a 40 pessoas. Isso Caraca! isso você é muito difícil. É uma experiência muito boa, porque você aprende a trabalhar com uma equipe muito grande de diversas áreas realmente. Uhum. Você tinha desde designer de produção cuidando da gestão, até eu que era designer, que trabalhava diretamente com engenheiro mecânico, e tinha pessoal de engenharia elétrica também era um número bem grande. Assim, todo tipo de engenharia, até comunicação, marketing a gente tinha na equipe, a Que área de legal. marketing ela é bem grande também. Então, na competição, você conversava com gente de todos os estados, com diferentes conhecimentos, e sem dúvida essa era um dos principais pontos, né. Não, muito legal isso, que você acaba bebendo de várias fontes, né, e vendo como um produto é construído realmente no dia a dia ali, fazendo política. Tem que fazer política interna, quando tem equipe desse tamanho tem que, Muito. né, tem que. É, era muito interessante, porque tem um dia do box aberto, né, que é liberado, cada equipe ela tem um box mesmo, como se fosse de Fórmula 1 ali, um espacinho que aquela equipe tem acesso. Uhum, E aí no dia do box aberto você pode visitar as outras equipes. E é muito legal, porque o cara chega para você, tipo, cara, que irado esse projeto aqui. Ele pergunta, para que serve isso aqui? E o pessoal ficava olhando e admirando realmente. uhum. E é um dia em que você, até a equipe fala, cara, visita uma maior quantidade de equipes possíveis, tipo, tira foto, conversa, porque é ali que sua cabeça explode e vê um É. monte de ideia. Você olha, pô, realmente dá para fazer assim, esse aqui é mais legal. E acontece ao contrário também, vinha muita gente conversar comigo e pedir explicação de algum projeto ali específico, porque não envolve só você fazer o carro, tem muitos projetos de apoio que você vai fazendo também. Por exemplo, no meu último ano, eu estava desenvolvendo um kart, que a gente chama lá de handkart, né? Que seria para retirar o pack de bateria de dentro do carro para você fazer recarga e manutenção, porque isso você tem que fazer fora do carro. São baterias de íon lítio que são muito perigosas, então você tem um regulamento para poder estar mexendo, né? Uhum. É um projeto caro, você não quer tacar fogo ali no carro, né? Apesar de que já Já aconteceu, aconteceu, né, eu lembro que você me falou que uns já anos aconteceu. atrás já aconteceu. É, acontece. Mas assim, tem medidas de segurança que tem que tomar, né? É por isso que para você participar, você tem que estar com Seguir, todas em dia. com certeza. Pô, mas muito legal você vê como é que você olha para trás, você vê a caminhada, né, que você trilhou para poder chegar onde está hoje, né. Isso é muito legal É, ver, parece que foi ontem. né. Parece que foi ontem, e passou muito rápido, e assim, a gente não se dá conta da quantidade de coisa que você pode aprender. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que não necessariamente você precisa ter uns 10 anos atuando naquela área para ter um conhecimento, para ter uma diversidade, assim, de projeto, né. Sim. Desde que eu troquei, eu coloquei na cabeça que eu ia querer ter o máximo de aprendizado e experiência nesse tempo de faculdade. Então é tanto que eu estou nessa equipe desde o meu primeiro mês ali na faculdade. Isso agrega muita coisa. Você pode ter um conhecimento específico muito bom, mesmo sendo um aluno, e Sim, tá desenvolvendo as suas habilidades como um designer ainda, né. com certeza. O importante é se expor, né, estar fazendo esse tipo de programa na faculdade, é isso que que dá realmente a vantagem de você fazer uma faculdade e não um curso online, por exemplo, né. Tem muita gente que: "Pô, vale a pena fazer", fala, né: Vale a pena fazer faculdade?" Depende muito da pessoa, mas eu acho que o curso de design ele precisa dessa experimentação, né, precisa desse testar, entender como é que você funciona trocando ideias, trocando projetos com outras pessoas, porque no mercado de trabalho é isso que você vai ter que fazer. Ninguém é um lobo solitário que trabalha sozinho e não se relaciona com ninguém, né.
vai ter que aprender a lidar com Com certeza. pessoas e isso é fundamental. É, e depois que tu trabalhou nessa companhia, dá pra chamar de quê? De companhia? Olha, eu acho que entra como uma empresa, mas é uma É uma equipe, é uma equipe. equipe. A gente Você chama de equipe, né. você foi trabalhar na como é que é o nome daquela empresa que que fazia maquinário para É a Defelx, é a Defelx, né. Foi numa aula de processos, eu estava falando com um professor de materiais, eu gostava bastante dessa matéria porque eu me interessava, né, era algo do meu dia a dia, né. E aí ele falou que estava precisando nessa empresa alguém que trabalhasse com SolidWorks, eu acabei entrando em contato depois com a empresa, depois de alguns meses eles me chamaram, e até então eu não tinha muita noção da área de como é que funcionava, né. Eu sabia que eu gostava de coisa mecânica, até porque eu trabalhei com muitos engenheiros de mecânica, né, e a ideia lá era separado entre desenvolvimento, e aí a minha parte do design entrou bem lá e foi muito bem aceito, porque você tinha engenheiro, né, você tem um engenheiro de produção, tem um pessoal que cuida da parte da fabricação, tanto torno quanto eletroerosão, então trabalhava muito com material e polímeros. E aí eu entrei mais para a parte de desenvolvimento dos produtos, né, fazer a modelagem, porque uhum, era essencial para a empresa ter a modelagem dos produtos que foram feitos anteriormente, que normalmente era tudo, feito em registro, só o desenho técnico, porque você pode ter a principal ideia era ter um processo de edição desses produtos, né, você conseguiria modificar, fazer um desenho técnico e ao mesmo tempo fazer divulgação, que era um ponto muito bom da modelagem, né, você consegue ter claro. uma prévia do projeto, fazer uma renderização. E aí eu fiquei em torno de 1 ano e meio lá, até estar trocando indo para o Senai. Ah, e lá você fazia muito maquinário, né, era parte, hospitalar? Era bem variado, né, a empresa ela tinha registro para todos os tipos de maquinário, para todos os segmentos, mas normalmente era para laboratório de universidade, né. Tanto o FRJ, o UF, tinham, de outros estados também, tinham empresas privadas também que surgiam projetos grandes e era muito envolvido com corpo de prova, trabalho de corpo de prova, Hum, que a principal parte de fabricação lá era a fabricação de corpo de prova de CP, tração, flexão e os outros que a gente chama de one né, que você consegue fazer alguns testes também. Aí era muito voltado para você solucionar problemas que existiam, nos processos de no processo de teste, né. E aí entrava muito a questão da prática, que aí entendi. já tinha vivência de outros profissionais lá também. E aí só para vocês terem noção, gente, o Thaleson já me mostrou umas montagens dele no Solid com umas 500 peças. É um negócio de louco, É. assim, não sei nem como é que o computador aguentava, que Ela tinha 800 na verdade. 800 peças. Meu computador não 800 roda isso peças. não, cara. Caraca, era um negócio Ela bizarro. roda. Ela chega num ponto em que você tinha que ter uma sequência de posicionamento para fazer, que se você fizesse uma antes da outra, ela travava. Essa modelagem foi o meu primeiro desafio nessa empresa. Foi um projeto que já estava em andamento, ele estava sendo construído, sendo finalizado para uma universidade, um laboratório, em outro estado. E aí a modelagem que tinha inicialmente, tinha sido feita na empresa, ela estava bem básica, e era com peças bem genéricas, né. Uhum. Era de tubulação, eram muitos tubos, então contando como peça dava mais ou menos 800, Caraca, ou um pouquinho mais. Quando eu peguei essa montagem ela tinha 400 mais ou menos, eu acho que metade das peças eu excluí e refiz grande parte, né, para ficar parecido. Isso foi muito uma engenharia reversa, na verdade, né, ela começou como um desenvolvimento do produto, para auxiliar no desenvolvimento, e depois eu peguei o produto pronto que tinha muitas modificações e alterei na entendi, modelagem. entendi. Mas foi um dos meus maiores desafios de modelagem aí. É, caraca. E eu pra quem não sei, tem muita gente aí que já conhece Solid, mas pra quem não conhece, quando você pega uma montagem complexa assim, um Solid, você faz uma alteração, trava tudo.
Você só vê a árvore de recurso aqui na esquerda ficando toda vermelha Ela ou fica amarela. vermelha. É um terror Aconteceu aquilo, né. bastante, aconteceu muito. E aí um negócio desse aí Várias com vezes eu 500 cheguei é a absurdo. travar, né. É, complicado. E foi nessa empresa que você foi a partir daí que você começou a querer mexer com impressão 3D, não foi isso? Assim, a impressora 3D, a ideia de construir foi uma semana acadêmica de design da UF, que existe todo ano, chamado de Inspira Designer. Lá a gente aborda várias áreas de design, né, bem multidisciplinar, e estava tendo uma oficina de impressora 3D. Aí eu quis conhecer um pouco mais, já tinha visto as máquinas no laboratório, mas queria ver ela em funcionamento. E aí, logo depois que me mostraram, eu fiquei um pouco curioso para saber como é que seria para ter uma, né? E aí no Brasil ainda era um pouco difícil, rolava bastante importação, de você importar. Aí eu falei, ué, se para importar é difícil, por que não fazer uma? E aí veio essa loucura aí na cabeça. E aí foi numa época que eu estava mais em casa, o final de período, eu estava, acho que eu falei pro Rafa, né, eu estava doente e eu queria usar esse tempo que tinha que ficar ali descansando para estudar algo diferente. Eu comecei a procurar canais, tanto em português quanto em inglês, de como é que funcionava esse processo, porque para você construir algo, o ideal é sempre você saber quais são as peças utilizadas ali, né? Porque a impressora, ela, por mais que ela mude de versões, ela segue um padrão de peças que são comerciais. E aí eu queria saber que peça era aquela e qual que era a função daquela peça na montagem. Uhum. E aí eu só comecei a pesquisar, falei, eu acho que dá. E Eu aí eu acho que parti pro Solid. Eu acho que dá. Foi muito no achismo mesmo. Falei, a gente tem que fazer, tem que tocar alguma coisa diferente. Eu não consigo ficar parado em questão de projeto. Tem que ter um projeto, um hobby para ir é, montando, gastando um tempo ali, né? Quebrar a cabeça, passar uma raiva. as E pesso aí as foi muito disso, né? as pessoas não entendem muito isso, né, quem não é designer, quem não é maker, não entende muito isso. Pô, por que tu não fica parado, cara? Por que tu não porque Não tem você como, não não tem tem como, como. dá uma coisa, uma aflição, vontade de criar alguma coisa, né. Eh, É esse processo que te tira do ponto zero, né? Da, é. da inércia. E o mais legal disso são as portas que isso abre, né, cara. Se você não tivesse tido essa aflição, essa vontade de criar uma coisa, a gente nem se conheceria, não estaria aqui, você não estaria no Senai. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim no final das contas, mas isso move, né, é importante isso, é importante estar em movimento. E aí você começou a fazer um catálogo de peças aí, entender o que cada coisa fazia e foi para o Solid. E aí É, quais foram as suas dificuldades aí quando começou a ver aquela complexidade ali? nossa, foi complexo. Assim, uma coisa que me ajudou muito foi procurar outros projetos, né? Porque a modelagem, quando ela tem muitas peças, ela se torna complexa não por uma peça em específico ou isolada ali, né? Uhum, Você modelar uma peça só ou você fazer um conjunto é até fácil. sim, Agora, você pegar uma montagem grande e tudo aquilo casar em medidas, em variação de deslocamento, precisão, alinhamento, essa sem dúvida é a parte mais difícil, porque a impressora, por exemplo, tem uma Core XY que ela é bem grande, a área útil é de 320 por 320 por pouquinho, tá passando de 400 já, que eu fiz algumas modificações. Então, você fazer isso funcionar de dentro para fora é muito difícil, né? com Porque certeza. você tem limitações, você tem interferências. E a parte de modelagem até que não foi a mais difícil, porque eu já tinha experiência na modelagem. Foi mais fazer um alinhamento de tudo mesmo. Fazer tudo bater, né. Tu pegou É. muitos arquivos ali no GraphCAD, né? Sim, mais de modelagem pronta, né? Porque Uhum, assim, eu tinha uma ideia das peças e de como é que ela seria. Então, noção, eu comecei com uma Direct Drive, por exemplo. uhum. Só que é muito complexo, porque você tem que pensar num conjunto todo. Eu gosto de pensar de dentro para fora, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer do contrário, de fora para dentro, que é da estrutura até a tua parte de movimento.
Sim. Porque tu escolhe o teu movimento, que seria no caso o teu X e o Y, de acordo com a tua estrutura. Se você tem uma estrutura muito boa, você pode explorar um pouco mais nisso. E Sim. aí, fazer esse equilíbrio, sem dúvida, foi a parte difícil e foi com que fez eu modificar minha impressora muitas vezes, né? Já tá na Porque, Mark 5 já, né? eu acho que eu devo estar na Mark 5 aí, porque eu fazia uma alteração e via em que outro ponto eu poderia explorar um pouco mais. Aí, às vezes, eu passava um pouco do ponto ali, por exemplo, já tá me causando um pouco de vibração ou alguma coisa do tipo, então tu tem que melhorar na estrutura. E aí você fica nesse equilíbrio, né, de melhorar um ponto e melhorar o outro. Nesse período que a gente se conhece, eu já vi o Thaleson trocar a peça do eixo Z ali umas 3 vezes, mudar a Umas forma, 3 vezes. a extrusora, e é legal isso, porque é um processo é cansativo, claro, mas é um processo de evolução, né? Você vai aprendendo coisas novas, você vai aplicando ali, e você não precisa ficar limitado ao que te deram, né? O que você comprou e tudo mais. Vou tu mostrar um pouquinho dela pra gente? Consegue? Olha, eu acho que ela tá imprimindo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É porque assim, deixa eu ver. Ela aqui, ó, Ah, tá no lado aí. dá pra ver. Isso aqui eu tirei uma peça agora, aqui meu carrinho, eu uso um trilho linear. Pra ter uma noção, eu comecei com guias, assim como essa, eu comecei com guias com tolerância baixa. Por quê? Na época eu não estava trabalhando, né? E aí eu queria montar ela que fosse de um preço mais acessível. Eu não tinha muita noção ainda do preço de umas peças e como é que ficaria um conjunto. Esse que foi um dos grandes problemas. Acho que posso mostrar um pouquinho ali, né? Ali a parte do cabeçote e tal. A minha mesa, ela é bem grande, ela tem 320 e o meu Z tá mais ou menos com uns 420. Esse Z aqui, sem dúvida, foi o que mais me deu dor de cabeça durante esses 2 últimos anos. E eu acho que eu venci ele agora nesse último final de semana. Finalmente, né? Eu falo pro Rafa que o Z da impressora, sem dúvida, é o mais difícil de uma Core XY assim, em que você tem muito peso, porque você faz deposição de camada no Z, né? Então, qualquer desalinhamento, e ainda mais numa mesa tão pesada, ela é muito pesada. Você precisa de 2 fusos, você precisa ali de quatro guias, só para dar estabilidade. E você alinhar 6 pontos é extremamente difícil. Qualquer coisa além de dois já é extremamente difícil. Normalmente as construções básicas em que você tem uma mesa menor que é mais leve, você utiliza só 2 guias e um fuso, porque é muito mais fácil de alinhar, menos peso, não tem necessidade de você colocar 2 fusos, né? Querendo ou não, você tem que medir isso no seu projeto, né? Com E certeza. realmente, eu acho que eu troquei o meu Z umas 4, 5 vezes já. Mas é legal que você vai aprendendo, né? Até para um dia que você for fazer uma outra ou comprar uma impressora pronta que seja, você vai saber o que que é bom, o que que é ruim, né? O que que funciona bem, o que pode ser melhorado de forma fácil. Porque hoje Sem dúvida. a gente vive num mercado de impressora 3D que é, pelo menos essa percepção minha, né? Que você tem uma impressora que é Core XY, tem uma estrutura boa, mas ela não vem com uma placa boa. Ou ela não vem com uma hot end boa, né? Aí você consegue fazer essas trocas. Ah, eu vou comprar essa aqui então, porque essa aqui tem uma coisa que é fácil de eu trocar, ela vai ficar muito boa. Ou vou pegar aquela É, outra porque, né, eu já tenho uma. Então dificilmente você vai ter uma impressora perfeita assim de prateleira, vamos chamar assim, né, que você consegue comprar e tal. Só se você gastar muito. Então, geralmente esses é, fabricantes fazem esses trade-offs, né, que são eu vou botar aqui um Belly Touch, mas não vou botar uma placa 32 bits. E aí você tem que, pô, o que que eu posso comprar aqui para que vai ser mais vantajoso com o que eu sei fazer de upgrade e vai dar um resultado muito bom, né? Por exemplo, eu acho que essa questão do Z é algo fundamental, né? Eu comprei até agora para mim aqui o duplo eixo Z, porque isso faz a peça ter outro aspecto. Você tem uma mesa, ela subindo ali na deposição de camada alinhada, é fundamental realmente. porque assim, normalmente a questão da qualidade você consegue melhorar muito com boa configuração, né? Que, se eu não me engano, eu vi num vídeo na época que eu estava fazendo, você consegue separar ali em uns 50, 30, 20, né?
50 calibração e configuração, 30 mecânica e uns 20 ali eletrônica. Mas é muito disso que eu estava falando, da questão da harmonia das peças. Quando eu fui É, trocando uma coisa, eu fui vendo a necessidade de outra, né? é, E isso que você falou do equilíbrio é realmente muito difícil. E quando você passa, eu passei desde uma tolerância baixa, que foi um dos meus primeiros problemas que eu estava falando que eu tive, foi o que difere de uma impressora barata para uma impressora cara. Quando você vai fabricar uma peça na mecânica, ela precisa de precisão. Para a peça sair com precisão, isso era algo que eu fazia até no meu primeiro estágio, né, que a gente fabricava corpo de prova, então ele tinha que ter muita precisão. Para a peça ela ter precisão, você precisa usar um maquinário que ele possui uma precisão muito boa, e são maquinários caros, uma boa matéria-prima, e é um processo que ele tem que ser feito com muito cuidado. Então isso leva tempo, se leva tempo, leva mais dinheiro. Só que com isso você tem uma qualidade melhor, mais confiabilidade, por aí vai. Então, essa origem dos preços maiores, quando você tem uma mecânica ali um pouco melhor, ela vem disso. sim, E o trilho, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ele não tem folga, cara. Ele tem um preço mais alto, mas ele é muito bom, te dá uma é. confiança muito boa. É engraçado você falando isso, porque mais precisão também não necessariamente é bom. Quando você tem, por exemplo, essa impressora minha aqui atrás, ela é uma impressora, cartesiana de roldana, né, então ela tem aquela roldaninha lá. Se eu botar, guia linear nela, então as guiazinhas ali em vez das roldanas, não necessariamente ela vai ficar melhor, porque a estrutura dela não é preparada para isso. Então a roldana ela acaba absorvendo um pouco do impacto, eh o motor, enfim, correia, tudo é pensado para esse tipo de estrutura. Quando eu botar guia linear, não vai ter mais folga, vai diminuir muito a folga, vai diminuir todas essas coisas que possivelmente, quando a impressora der um tranco, vai passar tudo para impressão. Não vai ter mais a roldana para Com poder, certeza. né, para poder absorver essas vibrações e tudo mais. Então, você tem que ter equilíbrio do seu equipamento. Não adianta você comprar uma hot end de $1.000 se sua impressora tem uma estrutura que não entrega isso, tem uma extrusora que não entrega essa qualidade. Então, Outro, né, outro ponto interessante disso, por exemplo, é o equilíbrio da eletrônica com a mecânica, por exemplo. Eu vejo muita gente colocando uma eletrônica com muitos steps, divisões e tal. E aí é interessante porque você tem algumas calculadoras na internet que você consegue medir a precisão daquele step, daquele eixo. Cara, você pode chegar com muitas casas decimais de precisão, 0,0001 de precisão ali se você dividir muito o seu motor, né? Porque o NEMA ele foi feito para movimento com precisão, né? Tanto que ele sim. não tem muita força. Você tem precisão, você tem menos força. E aí é interessante porque eu vejo máquinas assim que você coloca uma subdivisão de steps muito grandes e que você está com uma precisão enorme lá, mas a sua mecânica não tem nenhum décimo daquela precisão, Pois então não é, faz sentido nenhum. Não faz exatamente, sentido. exatamente. Não, isso é uma coisa que a gente vê muito, a galera: "Ah, eu quero uma placa 32 bits". Cara, não vai fazer de qualidade, né, É. não vai fazer quase diferença nenhuma se você não estiver utilizando uma Core XY, né, ou estiver utilizando um Clipper da vida, né, um arc welder, né, não sei se todo mundo saiba o que é isso, mas o arc weld é uma coisa que faz a impressora não se mover de forma cartesiana, que a impressora ela sempre está se movendo ou em X ou em Y, ou nessas 2 coisas juntas, mas ao mesmo meio que separadas, né. O ArcWeld faz você ter um G-code que ele não é mais, em direção a X nem mais Y, ele consegue se movimentar nessas 2 direções ao mesmo tempo. Então se você estiver utilizando alguma coisa assim, até faz sentido, mas para a maioria das impressoras, cara, uma placa 8 bits é mais suficiente. E se você quiser, bota um Octoprint, né, um módulo de Wi-Fi desses aí da vida, que vai resolver, sabe. Então, existe muito a febre do megapixel na impressora 3D. Que é Uhum. vai ser melhor uma câmera com mais megapixel, 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 e muita coisa aqui que as pessoas não falam faz uma diferença muito maior do que uma placa de 32 bits. Por exemplo, uma boa extrusora de driver duplo, né, você tem uma mecânica bem alinhada, uma impressora bem calibrada, eh, enfim, o que você acha que faz mais diferença para uma boa qualidade de impressão?
Ah, sem dúvida, a calibração. Eu já passei da minha impressora por peças em MDF que eu cortei na mão, que foram as primeiras, por peças de alumínio, né, que você compra comercial, tanto fabricação. Eu já fabriquei peças para ela nessa outra empresa que eu trabalhei, né, tinha bastante acesso a maquinário. Isso ajuda muito? Ajuda, mas depende do nível que você tá de construção. Então, é sempre legal você acertar o básico primeiro, antes Uhum. de tentar mudar outras coisas. Eu já vi muitas impressoras, cara, com custo muito elevado, com peças mecânicas excelentes, 32 bits, e com a qualidade que não estava legal por falta de calibração, que era o mais básico ali no momento, né? É. É o dilema das impressoras chinesas, né. Você pega as impressoras, americanas, até a Prusa também, né, que a Prusa, se eu não me engano, é tcheca? Eu não lembro. Eu lembro, mas é perto da, É, eu acho que é, eu, não eu também tô na dúvida. acho que é da República Tcheca, se eu não me engano. Enfim, você pega essas impressoras, elas têm um controle de qualidade, uma calibração boa. Já impressoras chinesas, elas, isso é uma coisa da indústria mesmo da China, não tem um controle de qualidade muito bom. Não é que nem, né, a ideia dela é baratear. Então as impressoras vêm geralmente muito descalibradas, você tem que fazer um trabalho, quase que inversamente proporcional ao preço da impressora, de conhecimento que você tem que ter e manutenção e calibração para que ela entregue um bom resultado. Essa impressora aqui, por exemplo, ela custa 2.400, 2.000 e pouquinhos reais. Você vai conseguir que ela entregue peças muito boas, similares a uma Ultimaker da vida, similar a uma Prusa, similar a essas impressoras, uma MakerBot, essas impressoras, de consumidores de entrada americanas. Mas você vai ter que entender muito do que você está fazendo para poder você chegar nesse nível, né. Já as impressoras americanas, elas vão te dar muito menos trabalho, então tem que saber também o teu objetivo. E agora mudando um pouco de assunto, voltando para a parte da construção da impressora, qual foi assim, a vantagem que você viu em fazer a tua impressora, assim, olhando para trás, o que que você acha que isso por isso valeu a pena, ou você acha que não valeu a pena? Não sei. Cara, eu acho que eu faria tudo de novo, só que com o conhecimento de hoje eu faria, acho que gastaria 1/10 do tempo que eu gastei, né. Eu digo que se eu fosse montar outra, eu não teria feito tanta besteira, mas foram besteiras, assim, que puro processo de aprendizado e que foram excelentes e sem dúvida eu não mudaria esse processo não. E o processo de criar ele é muito bom, porque quando você pega algo do zero e faz cada etapa, e você tem que modificar depois ou fazer uma manutenção, você sabe o que está ali e É, você sabe até o provável erro. Quando eu olho alguma coisa, é, provavelmente eu já até sei o que deu problema, porque foi eu que construí aquilo, né? verdade. Então eu sei onde é que dá o erro. É, isso é bem legal mesmo. E é um paralelo que dá para fazer também com o kit, né. Se você quer aprender impressão 3D, compra uma impressora de kit, ponto. Você vai ter que montar a sua É impressora, bom você vai também. ter que, né, calibrar ela toda, você vai aprender, você vai se frustrar muito, mas você vai aprender como é que funciona aquilo, e quando foi o que o Thaleson disse, você vai olhar para a peça: "Pô, isso aqui pode ser isso, isso, isso". Você vai eliminando as opções e você consegue resolver os problemas muito mais fácil do que as pessoas que optam por comprar a primeira impressora, que é só botar o eixo Z ali, cravar na base e tá pronta, né. Encaixar e parafusar. É, O processo de aprendizado ele é doloroso, cara, não tem como. Você saber algo, ele não é fácil. sim, Querendo ou não, você tem que se dedicar. Então, apesar de ele ser doloroso e às vezes estressante, ele é muito satisfatório e sim, traz muitos frutos, como para mim trouxe, né. sim. Então, sem dúvida é importante e é bom. É, Você só precisa ter uma dedicação. Eu vi muitas pessoas falando quando eu decidi, fazer essa construção, que se você realmente quer, tem paciência e não é só de momento ali, só por querer ter a experiência, porque não é bem só uma experiência, né, é um processo completo que dura muito tempo. Sem dúvida, mete a cara, porque vale muito a pena. com certeza. E tem que ter, é isso aí, tem que ter tempo e disposição para passar essas dificuldades. Eh, então a tua impressora, me corrija se eu estiver errado, ela é uma Core XY de 320 por 320 por quase 400?
400 e pouco, não é isso? Eu projetei ela inicialmente para 400, mas como eu teria algumas peças e aumentei o eixo, ela tá chegando acho que uns Tá, 420 já. legal. Então ela tá com é uma impressora de câmera fechada. Isso. Quer mostrar e falar as configurações dela aí pra galera ver? Acho que pode ser legal. Tá, pode ser. Só não sei se dá uma caída aqui na internet, mas qualquer coisa eu volto. Então, vamos lá. Tem umas peças aqui que eu imprimi agora. Eu separei toda a eletrônica aqui embaixo, tá esse LED, né? Eu consigo desligar aqui, então de noite, se eu não quiser esse LED, eu posso desligar. E aí a minha ideia de isolar foi fazer um resfriamento. Eu utilizo placa 32 porque o movimento do Core XY ela é uma matemática um pouco mais complexa para ser feito, né? É uma equação que dá um movimento. Então aqui embaixo eu tenho tudo da minha eletrônica, as fontes, né? E a parte dos motores do Z. Algumas peças ainda estão um pouco improvisadas que eu fiz para adaptação, mas logo trocar. Aqui eu fiz uma cobertura com MDF, é um MDF um pouco mais grosso, ele faz um isolamento térmico muito bom e dá mais rigidez para a impressora também. De LNA, tá com uma precisão muito boa de fabricação. Esses fusos aqui são novos, que é o que eu estava tendo problema no Z. Ah, ali eu uso uma extrusora de engrenagem dupla com uma hot end de alta temperatura, que é para utilizar materiais de engenharia, né? As outras peças são impressas, em nylon, que eu utilizo. Não tem nada muito complexo, não. É uma boa Core XY de sempre. Só que a minha ideia é sempre fazer que ela seja confiável, né? E aí você entra em parâmetros como eletrônica e mecânica. Perfeito. Um dos grandes problemas que eu vejo em impressora, cara, é eletrônica normalmente, e é coisinha de fio, são coisas pequenas, como solda, conectores, que foi até das coisas que a gente se conheceu, né? Você É, estava problema com é, conector. exatamente. Então ela se movimenta, né? Então você acaba tendo alguns problemas, então você tem que ter Sim. uma conexão boa ali. Até inventarem termistor, Wi-Fi, teremos esse problema. É, Deixa eu te falar, tem como vai voltar para lá, mas é que tu voltou aí, mostrar a tá. diferença da Core XY? Porque acho que a maioria das pessoas talvez não saiba como é que ela se movimenta, né. Ah, sim. É porque ela tá fechada aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Softbox tá em cima aqui. Isso é bem legal para as Deixa eu pessoas ver. entenderem por que a Core XY é uma impressora mais complexa e também que entrega um resultado melhor. Dá para você, para quem talvez conheça aí a Apagar aqui. Voron, que é uma impressora que está famosa aí no mercado, ela imprime a 1000 milímetros por segundo, 600, 50.000 de aceleração. Isso é possível É. graças a esse sistema aí que é bem legal, igual a da impressora do Thalisson, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tô com a adaptação para tampa, que eu alterei. É, Então, normalmente na cartesiana, né, você só dá o comando para o seu X e para o seu Y. O que acontece aqui na Core XY? Vai devagar aí que tá A travando um pouco, correia, Thalisson. tá bom. A correia, ela sai de um lado, dá uma volta. Esse sistema, para você entender fabricando, é bem difícil. E aí ela passa de um lado para o outro da impressora e volta para o outro lado do carrinho. Isso tanto para o X quanto para o Y. Ou seja, você tem acesso do X e do Y pelos dois motores. Então, você não faz o movimento um motor para cada eixo, né? Quando eu mexo aqui, por exemplo, ó, você vê movimentos complexos na diagonal, ele está mexendo os dois motores ao mesmo tempo. Então, se eu mexo um motor, na verdade, ó, por exemplo, eu estou indo só mexendo no Y. Quando eu mexo só no Y, os dois movimentam na mesma rotação. Só no X, ele movimenta também na mesma rotação, só que em sentido diferente. Então, o que muda é o sentido, né? É por isso que eu falo, é uma equação para movimentar a Core XY. E aí ela é um pouco mais complexa de você fazer, acho que dá para ver um pouco melhor, né? Era um pouco mais complexa para você fazer com a placa 8 bits, mas funciona. A primeira versão dela, a primeira e a segunda era feita com Arduino. Caraca, e é uma Vou botar aqui. matemática pesada, né, cara? Por isso que para fazer É, em alta velocidade deve esquentar bastante ali o Arduino, né?
Assim, você consegue movimentar sem problema, só que pode chegar ao ponto de você não conseguir executar outra ação na sua impressora. Por exemplo, se você dá uma alteração de temperatura, alguma coisa assim, ela precisa de um pouco mais de tempo para poder estar processando essa mudança. Perfeito. Aí, nesse caso, gente, vale muito a pena a placa 32 bits. Vale muito a pena, não. É altamente recomendado, né? É, Mas para impressora cartesiana, a placa 32 bits é frufru. A grande maioria das vezes, uma placa já que tem que saber dimensionar, né? tem que Tem que saber saber dimensionar. dimensionar a impressora que você tem e o É, propósito. não adianta, pô, vou fazer um upgrade na placa de 8 bits da minha impressora para ganhar o quê? Wi-Fi? Se você não tem uma Ender 3 padrão que tu não consegue trocar o driver, nessa vale a pena, beleza. Você pode ir para uma 32 bits direto, show. Você quer trocar o driver, quer botar um drive silencioso, aí tudo bem, né? Você vai pagar um dinheiro, bota um pouquinho a mais, já tem uma 32 bits com Wi-Fi e tudo mais. Mas, pô, você tem uma impressora como essa aqui, que é uma 8 bits, já troca driver, já posso botar o drive silencioso. Cara, compra um Octoprint e vai fazer tudo e mais um pouco do que uma placa 32 bits vai fazer, vai te dar muito menos dor de cabeça para você trocar enfim, vai resolver sua questão. Agora, uma Core XY faz total sentido, né? É... Acho que dá até pra mostrar umas peças. Cara, eu utilizo ela para fazer peças bem grandes, né? Ah, isso é Essa que eu tinha legal, mostrado mostra pro aí. Rafa antes. Vou... São peças. Porque a minha ideia de fazer ela fechada. A minha primeira experiência com material foi com ABS. Eu já comecei no modo um pouco hard, né? Então eu É, decidi um, fechar e um, ajudou pou- bastante, né? um pouco hard, o cara nunca pegou impressora É, 3D na vida, nunca comprou uma, decidiu criar uma direto. Pra vocês por verem exemplo, o essas peças calibre são do peças cara. bem grandes, né? São peças bem grandes e a minha ideia de customização em criar foi isso, foi fazer ela com uma mesa um pouco maior. Sensacional. Essa é uma peça aí super difícil de imprimir, para quem não sabe, ABS é um material que contrai muito, então ele tende a descolar da mesa. Ainda mais nesse tamanho, né? Quanto maior a peça, maior a contração, por consequência, mais difícil fica. E é bacana que o Talisson ele tem como material primário o ABS, né, cara? Esse é o que você mais usa, né, inclusive. De, sei, 5 quilos de filamento que eu compro, 4 de ABS. Legal, legal. Você faz muita peça para carro, né? Eu já cheguei a fazer para alguns amigos também, que é muito questão de customização, né? Nesse caso, ele fazia a própria modelagem e me enviava para imprimir. E aí rola muito a questão de conselho de materiais também, porque ele sabia a parte de modelagem, mas ele não conhecia dos materiais para impressora 3D. E aí eu vou recomendando para cada situação. E Uhum. chega muito assim, eu quero imprimir tal coisa. Bom, primeiro vamos entender como é que vai ser o uso dessa peça, É. que aí eu escolho como é que ele vai ser impresso, né? Uhum. Porque muda toda a questão de orientação, de configuração e depois qual vai ser o material. Perfeito. E quais são os próximos passos aí como já tem nome o projeto teu? Olha, eu não sei, eu acho que eu nunca cheguei a dar um nome não. Pô, Eu vou pensar em dar um galera nome. que tá assistindo aí, deixa a sugestão aqui embaixo de É, qual é o nome da impressora aí do Thaleson. Vamos eu tenho chamar. umas ideias de mudança, né, para ela já, Uhum. que até o Rafa sabe, eu vou trocar toda a cobertura dela por chapa de polistileno, né? Então ela vai ficar toda translúcida com o LEDzinho que já tem ali embaixo, né? É bom que eu consiga acompanhar melhor também a parte de movimento dela, se der algum problema, e esteticamente também fica melhor. Com certeza. Não, é bacana para acompanhar e fica mais bonito também, né? Claro que é gosto, né? Cada um tem o seu, mas eu acho que é um upgrade bem bacana. E recentemente tu botou a Hot End de alta temperatura, né? Que é uma que para quem não sabe aí não é uma coisa cara. Você vai achar no AliExpress, no Banggood da vida, e por menos de R$ 100 você consegue comprar uma Hot End com termistor, com um cartucho de alta temperatura, que você vai conseguir imprimir vários materiais, tipo asa, Tritan, é, nylon fibra de carbono, salvo que alguns você vai precisar de um bico com
com maior dureza, né, um bico de aço endurecido ou um bico de rubi, sei lá, para quem quiser gastar um bico de rubi, mas você precisa de um bico mais duro para que ele não É sofra tanta abrasão dos materiais. um dos pontos, né, chegou até ver, eu pretendo dar um upgradezinho no X dela, sofre bastante movimentação e como eu uso Direct Drive, você tem um peso no carrinho bem alto e você tem todo o trilho suspenso, né? Então é uma ponte bem grande. A ideia é usar tubo de fibra de carbono. Aqui você tem em média 50 gramas, esse é um tubo de 50 centímetros. Você tem aí, você não passa de 60 gramas isso aqui. É muito mais leve do que um de alumínio, por exemplo. E com a dureza muito alta. Eu não consigo flexionar ele nada. Então você consegue dar mais estabilidade para a impressora e ter movimentação mais rápida também. Então, a minha ideia é explorar, cara. Não tenho muito limite para ela, não. É o que vai dando vontade, eu vou fazendo. Ainda não defini o limite, né? O limite é a paciência. O limite vai ser até eu conseguir mexer. Show de bola. Não, é uma impressora muito legal que atende super bem. Várias vezes eu mando coisa lá pro Thaleson me ajudar para imprimir, porque a dele é maior que a minha. E tem uma confiabilidade muito boa, de deixar a coisa imprimindo lá um dia, 2 dias, às vezes. Se a luz não acabar. Eu já fiz peça de quase 50 horas, eu acho. Caraca! Mais de 50 horas. É. E o legal, gente, da Core XY é que, como a mesa não se move, né, a mesa só desce, né, isso facilita muito você conseguir imprimir sem ter problema durante um grande período desse. Porque quando a sua mesa está se movendo para frente e para trás, pode dar uma folguinha ali na sua correia que pode acabar ferrando a sua impressão. Aquele tempo todo andando para Você frente e para causa trás. inércia, né? Você É, causa uma inércia na peça e é um pouco mais complicado mesmo para uma velocidade alta. é, Além de você fazer menos esforço nos motores, esse é um dos principais pontos também. verdade. O motor ele esquenta menos, você consegue trabalhar ele com uma voltagem bem mais baixa. A vida útil do motor também aumenta. É. Uma coisa que vale citar é que o Core XY ele divide a carga de movimentar o carrinho em 2 motores, né? A cartesiana é um para cada eixo. Então, se você, como o Thaleson falou, se você quer andar com o carrinho para a direita, vai ser um motor puxando. Se você quer andar com o carrinho para cima e para baixo, vai ser um outro motor puxando. Né? No caso da Core XY, para cima e para baixo também, né? Mas se você quer andar para a esquerda e para a direita, vai ser um motor, quer andar para frente e para trás, vai ser um motor. Ela não, ela divide esse trabalho em 2 motores, então isso tem várias propriedades positivas, né. Sem dúvida. Show de bola. Eh, muito obrigado, Thales, pela sua participação. Já quero deixar aqui a última pergunta, que é uma mensagem ou um conteúdo que você queira deixar para a galera que está nos vendo, escutando, algum conteúdo que você acha importante eles assistirem e o que você quiser deixar de mensagem para eles, deixar suas redes sociais aí também para quem quiser te achar, fica à vontade. Bom, acho que todo mundo pode me achar por Thaleson.design, né? Eu tenho alguns trabalhos compartilhados com o Rafa de conteúdo. Prego muito a questão de você compartilhar. Sem dúvida, foi o que me fez chegar aqui, porque se eu aprendi o que eu aprendi foi porque muitas pessoas me ajudaram também. E a impressora 3D é isso, é você comunicar, você perguntar. Eu já perguntei muito para muitas pessoas, já ajudei muita gente também. E é nesse processo que a gente vai evoluindo e tendo cada vez mais conhecimento, né? Como diria o Rafa, 2 anos atrás eu estava costurando uma impressora sem nunca ter mexido em uma. Hoje eu posso mexer numa Stratus, né? Então, são esses pontos, essas coisas que a vida traz e que a impressora 3D me trouxe também. Exatamente. Não, isso é muito legal. É isso, meu querido, muito obrigado aí pela sua participação novamente. Te vejo amanhã no Senai. É, eu que agradeço. Quem quiser tirar qualquer dúvida aí também, entrar em contato, eu estou sempre aberto a esclarecer e ajudar. As redes sociais do Thales vão estar aqui embaixo. Podem falar com ele que ele entende tudo, assim, parte mecânica. Eu tô com alguma dúvida, eu mando mensagem para ele que ele me ajuda na hora e fala, ó, é isso aqui.
Ele tem de tudo realmente e, enfim, para quem também quiser contratar algum trabalho, quer construir a impressora, fala com o Thaleson, às vezes ele constrói para você. Não sei. Vamos ver. Se ele fabricar mais uma semana aí de tempo para ele. É isso, meu querido. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.